Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A chuva fina de maio caía sobre São Paulo quando Helena voltou para casa. A menina de 6 anos segurava com força o velho urso de pelúcia marrom, presente que guardava como tesouro desde que podia se lembrar. Seus olhos castanhos estavam inchados, vermelhos de tanto chorar. O casaco azul marinho do uniforme escolar estava encharcado, mas ela nem percebia o frio que começava a penetrar seus ossos pequenos. Tudo o que conseguia pensar era que o pai tinha ido embora. Sumido, desaparecido sem deixar rastro há 3 semanas, e ninguém sabia dizer para onde. A casa da Vila Mariana parecia diferente agora. As janelas, que antes brilhavam com luz quente, estavam fechadas, as cortinas puxadas como se o lugar estivesse de luto por alguém que não tinha morrido, apenas se perdido no mundo grande demais. Helena subiu os 3 degraus da entrada com passos lentos, sentindo o peso de algo que uma criança não deveria carregar. Fernanda, a madrasta, abriu a porta antes mesmo que ela tocasse a campainha. A mulher de 42 anos tinha cabelos loiros descoloridos, presos num coque apertado. Vestia um conjunto de moletom cinza e tinha nos olhos uma frieza que Helena começara a conhecer bem nas últimas semanas. Ao lado dela estava Marcelo, primo distante do pai de Helena, um homem magro de rosto comprido e sorriso torto que parecia estar sempre calculando alguma coisa. Nenhum dos dois perguntou como havia sido o dia de Helena na escola. Nenhum dos dois se abaixou para secar o rosto molhado da menina ou tirar o casaco encharcado. Fernanda apenas fez um gesto impaciente com a mão, indicando que ela entrasse. O corredor da casa cheirava diferente. Antes, quando o pai ainda estava ali, havia aroma de café fresco pela manhã, de almoço sendo preparado, de vida acontecendo entre aquelas paredes. Agora, só havia um cheiro estranho de mofo e perfume barato misturados, como se a casa estivesse sendo negligenciada aos poucos, deixada para trás como tudo mais na vida de Helena. Ela foi direto para o quarto, um espaço pequeno no fundo da casa, que antes era aconchegante, cheio de desenhos colados na parede e pelúcias arrumadas na prateleira. Mas agora as paredes estavam vazias. Fernanda tinha arrancado tudo, dizendo: "Que criança mimada não precisava de frescura." Helena sentou na cama estreita e abraçou o urso com mais força, como se aquele brinquedo velho fosse a única ponte entre ela e o tempo em que ainda se sentia segura. Lá fora, no corredor, vozes começaram a se elevar. Helena reconheceu o tom áspero de Fernanda discutindo com Marcelo sobre algo que ela não conseguia entender direito. Palavras como ações, transferência, documentos e advogado flutuavam até o quarto, mas não faziam sentido para uma mente de 6 anos. O que ela entendia com toda a clareza dolorosa da infância era que ninguém mais se importava com ela. A noite caiu rápido, como sempre cai em maio na capital paulista. Helena jantou sozinha na cozinha, uma sopa fria que Fernanda deixou na mesa sem dizer palavra. A madrasta e Marcelo estavam trancados na sala, falando baixo, rindo às vezes de um jeito que fazia o estômago de Helena apertar. Ela comeu apenas algumas colheradas antes de desistir, lavou o prato como havia aprendido a fazer e voltou para o quarto. Deitada na cama, olhando para o teto rachado, Helena se perguntou pela 1000ª vez onde estaria o pai. Ele tinha saído para trabalhar numa manhã normal 3 semanas atrás e simplesmente não voltou. Ninguém soube dizer nada. A polícia tinha sido acionada, mas as investigações não levavam a lugar nenhum. Era como se ele tivesse se dissolvido no ar denso de São Paulo, perdido entre os milhões de pessoas que viviam ali. Fernanda dizia, sempre com aquele tom de falsa preocupação, que o pai tinha abandonado as duas, que homem era assim mesmo, que Helena precisava aceitar a realidade. Mas Helena não acreditava. O pai nunca a abandonaria. Ele cantava para ela dormir, levava ao parque nos domingos, contava histórias engraçadas no café da manhã. Homens assim não somem, não desistem. Alguma coisa tinha acontecido. Helena sentia isso nas entranhas, mesmo sem conseguir nomear o medo que a habitava.
Na manhã seguinte, um sábado cinzento, Helena acordou com barulho vindo do quintal. Levantou devagar, ainda sonolenta, e foi até a janela. O que viu a deixou paralisada. Fernanda e Marcelo estavam arrastando caixas de papelão para fora da garagem. Caixas que Helena reconheceu. Eram as coisas do pai: roupas, livros, documentos, fotos, tudo sendo jogado num monte no meio do quintal. Sem pensar duas vezes, Helena correu escada abaixo, descalça, ainda de pijama. O frio do piso gelado sob seus pés não importava. Chegou ofegante ao quintal e viu Fernanda segurando uma foto emoldurada do pai, segurando Helena bebê no colo. "Por favor, não jogue isso fora", Helena disse, a voz tremendo. Fernanda virou com um sorriso cruel nos lábios. "Criança não manda em casa de adulto", respondeu com desprezo. "Seu pai foi embora, Helena. Quanto mais cedo você aceitar, melhor." "Ele não foi embora", Helena gritou, sentindo as lágrimas queimarem. "Ele está perdido, ele vai voltar." Marcelo soltou uma risada seca. "Que criança teimosa", comentou balançando a cabeça. "Vai acabar igual. Ao pai, sempre achando que o mundo gira em torno dela." Helena não entendeu o comentário, mas sentiu o veneno nele. Tentou se aproximar das caixas, mas Fernanda a segurou pelo braço com força, deixando marcas vermelhas na pele fina. "Você vai aprender a obedecer nesta casa", Fernanda rosnou, o rosto a centímetros do de Helena. "Chega de mimo, chega de frescura. Seu pai estragou você, mas isso acaba agora." A menina tentou se soltar, mas Marcelo se aproximou também, bloqueando qualquer rota de fuga. Foi então que Fernanda, com um gesto brusco, pegou a mangueira que estava no chão e abriu a torneira. A água fria jorrou com força. "Dizem que água gelada tira o azar", Fernanda disse com voz teatral. "E você, menina, anda trazendo muito azar para esta casa." Antes que Helena pudesse processar o que estava acontecendo, a água gelada a atingiu em cheio. O jato forte a fez cambalear, encharcando o pijama fino, molhando o cabelo, escorrendo pelo rosto como lágrimas geladas. Helena gritou, mais de choque do que de dor, abraçando o urso de pelúcia que tinha trazido consigo instintivamente. Marcelo ria alto, um som horrível que ecoava pelo quintal. Alguns vizinhos apareceram nas janelas, olharam a cena por alguns segundos e depois fecharam as cortinas rapidamente. Ninguém queria se envolver. Ninguém queria problema. Helena tremia violentamente quando Fernanda finalmente fechou a torneira. A menina caiu de joelhos no chão molhado, abraçada ao urso encharcado, sem conseguir parar de tremer. O frio cortava até os ossos. Suas mãos pequenas estavam roxas. "Para onde eu vou agora?" Helena sussurrou, mais para si mesma do que para os adultos que a cercavam. "Não tenho mais ninguém." Fernanda cruzou os braços, satisfeita com a humilhação que havia imposto. "Você vai ficar aqui e aprender seu lugar", respondeu, friamente. "Vai aprender que nesta casa quem manda somos nós." Foi exatamente nesse momento que um carro preto, elegante e reluzente freou bruscamente na frente do portão. O som do motor potente cortou o ar. A porta do motorista se abriu e um homem alto, de ombros largos e terno escuro perfeitamente alinhado, desceu com passos firmes. Rafael Almeida tinha 38 anos, cabelos negros levemente grisalhos nas têmporas, olhos castanhos intensos e uma presença que impunha respeito. Ele era conhecido no bairro, empresário bem-sucedido, dono de uma construtora que erguia prédios por toda a cidade, homem que tinha construído tudo sozinho depois de uma infância difícil que poucos conheciam. Rafael estava passando pela rua por acaso, voltando de uma reunião no Morumbi, quando viu a cena pelo portão entreaberto. A visão de uma criança molhada, tremendo no chão, enquanto dois adultos riam. O fez pisar no freio com tanta força que os pneus cantaram no asfalto. Sem hesitar um segundo, Rafael empurrou o portão e entrou no quintal com passos decididos. Fernanda e Marcelo se viraram, surpresos com a invasão repentina. "O que está acontecendo aqui?" Rafael perguntou, a voz controlada, mas carregada de uma autoridade que não admitia mentiras. Fernanda recompôs a postura rapidamente, colocando uma máscara de inocência. "Apenas educando a menina", respondeu com falsa doçura. "Ela precisa aprender respeito." Rafael olhou para Helena, ainda tremendo no chão,
e algo dentro dele se partiu. Ele reconheceu aquele olhar, o olhar de uma criança que estava perdendo a fé no mundo, que estava aprendendo cedo demais que adultos podiam ser cruéis. Educação não é isso, Rafael disse, a voz agora mais dura. Isso é abuso. Marcelo deu um passo à frente, tentando intimidar. Quem você pensa que é para entrar aqui e dar opinião? Perguntou com arrogância. Não é problema seu. Rafael não desviou o olhar. Eu conheço essa criança. Conheço o pai dela. E isso é problema meu, sim. Tirou o casaco do terno, um sobretudo cinza de lã fina, que valia mais que o salário mensal de muita gente, e se abaixou ao lado de Helena. Com cuidado, colocou o casaco sobre os ombros tremendo da menina. Você está bem? Ele perguntou suavemente, a voz completamente diferente da que usara com os adultos. Helena levantou os olhos castanhos cheios de lágrimas e encontrou o olhar de Rafael. Havia algo naqueles olhos masculinos que ela não via há semanas. Preocupação genuína, cuidado real. Ela não conseguiu responder, apenas assentiu levemente com a cabeça, apertando o urso molhado contra o peito. Rafael se levantou e encarou Fernanda e Marcelo novamente. Onde está o pai dela? Perguntou diretamente. Fernanda cruzou os braços. Desapareceu. Abandonou a gente. A menina agora é minha responsabilidade. Sua responsabilidade, Rafael repetiu, deixando o sarcasmo pingar de cada palavra. É assim que você trata quem está sob sua responsabilidade. Marcelo tentou intervir novamente. Olha aqui, seu metido, você não conhece a história toda. Essa menina é mimada, teimosa, precisa de pulso firme. Rafael deu um passo em direção a Marcelo, e o homem magro automaticamente recuou. A diferença de presença entre os dois era gritante. Pulso firme não é crueldade, Rafael disse pausadamente. E vocês dois sabem disso muito bem. Fernanda percebeu que estava perdendo o controle da situação. Mudou de tática rapidamente. O que você quer? Perguntou com desconfiança. Por que tanto interesse numa criança que nem é sua? Rafael não respondeu imediatamente. Olhou novamente para Helena, que continuava tremendo mesmo sob o casaco quente. Ele reconhecia aquela fragilidade. Tinha vivido ela na própria pele muitos anos atrás. O pai dessa menina me ajudou quando eu precisei. Rafael disse finalmente. Quando eu era apenas um garoto sem nada, ele me deu uma chance, me ofereceu o primeiro emprego. Acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Fernanda e Marcelo trocaram olhares rápidos, claramente desconfortáveis com a revelação. E agora ele desapareceu de forma misteriosa, Rafael continuou, deixando a frase pairar no ar carregada de insinuação. Muito conveniente para vocês, não acha? Marcelo ficou vermelho. Você está nos acusando de alguma coisa? Estou apenas observando coincidências, Rafael respondeu calmamente. Um homem honesto desaparece sem deixar rastro. Sua esposa e primo ficam com tudo. E a filha dele é tratada como lixo. Coincidências muito interessantes. Fernanda deu um passo à frente, tentando recuperar a autoridade. Você não pode simplesmente aparecer aqui e... Posso sim, Rafael interrompeu. E vou. Helena, você quer vir comigo? A menina levantou os olhos novamente, confusa, assustada, mas também esperançosa. Vir para onde? Ela perguntou com a voz fraca. Para um lugar quente, onde você possa tomar um banho quente, vestir roupas secas, comer algo bom, onde ninguém vai te machucar. Fernanda tentou agarrar o braço de Helena, mas Rafael bloqueou o movimento com o próprio corpo. Você não pode levar essa criança, ela gritou. Eu sou a responsável legal. Rafael já tinha o celular na mão. Então acho melhor chamarmos o conselho tutelar agora mesmo, ele disse. Tenho certeza que eles vão adorar saber que a responsável legal está molhando criança com água gelada em pleno inverno. Marcelo ficou pálido. O conselho tutelar significava investigação. Investigação significava pessoas fazendo perguntas. Perguntas eram a última coisa que eles queriam. Não precisa disso, Marcelo disse rapidamente. Foi só um mal-entendido. A menina pode ir se quiser. Rafael manteve o olhar fixo nele. Tenho sua palavra. Tem, Marcelo respondeu, engolindo seco. Rafael se voltou para Helena novamente. Estendeu a mão para ela.
Vamos. Helena olhou para a mão grande estendida em sua direção. Uma mão que parecia segura, firme, diferente das mãos que a tinham machucado. Devagar, ainda tremendo, ela colocou sua mãozinha gelada na de Rafael. Ele a ajudou a se levantar com cuidado, mantendo o casaco sobre os ombros dela. Juntos, caminharam até o portão. Fernanda e Marcelo ficaram parados no quintal, observando a cena com expressões de raiva e frustração mal disfarçadas. No carro, Rafael aumentou o aquecimento ao máximo e pegou uma manta que guardava no banco de trás. Envolveu Helena com cuidado, notando como ela estava tremendo sem parar. Você vai ficar bem, ele disse suavemente enquanto ligava o motor. Prometo. Helena olhou pela janela enquanto o carro se afastava da casa que já não parecia mais um lar. Abraçou o urso molhado e sentiu algo diferente crescendo dentro do peito. Não era exatamente esperança ainda, mas talvez fosse o começo dela. Rafael dirigiu em silêncio pelas ruas movimentadas de São Paulo. O trânsito estava pesado como sempre, mas ele não se importava. Olhava pelo retrovisor de vez em quando, observando a menina pequena encolhida no banco de trás, e sentia uma mistura de raiva e determinação crescer dentro dele. Ele conhecia aquele pai. Tinha trabalhado com ele anos atrás, quando Rafael era apenas um jovem de 18 anos, tentando escapar de uma vida difícil. O homem tinha visto potencial onde outros só viam mais um garoto pobre sem futuro. Tinha dado a Rafael uma chance de trabalhar honestamente, de aprender um ofício, de construir algo. E agora esse mesmo homem tinha desaparecido misteriosamente, deixando a filha pequena nas mãos de pessoas claramente interessadas apenas em bens materiais. Rafael não acreditava em coincidências, especialmente não quando envolvia desaparecimentos convenientes e herdeiros vulneráveis. O apartamento de Rafael ficava num prédio moderno na Avenida Paulista, 23 andares de vidro e aço, portaria com segurança 24 horas, tudo o que o dinheiro podia comprar. Ele estacionou na garagem subterrânea e ajudou Helena a sair do carro. A menina ainda estava tremendo, mas menos agora que o calor do carro tinha começado a aquecer seus membros gelados. No elevador, Helena olhou para o próprio reflexo no espelho. Estava irreconhecível. Cabelos grudados no rosto, pijama encharcado, olhos inchados. Parecia uma criança abandonada. E talvez fosse exatamente isso que ela estava se tornando. O apartamento de Rafael era amplo, minimalista, com grandes janelas que mostravam a cidade se estendendo até onde os olhos alcançavam. Móveis de design, obras de arte nas paredes, tudo impecável e organizado. Era a casa de um homem bem-sucedido que vivia sozinho. Primeira coisa, banho quente, Rafael disse, guiando Helena pelo corredor. Depois comida, depois conversamos. O banheiro era maior que o quarto de Helena na antiga casa. Tudo em mármore branco, banheira enorme, chuveiro com múltiplos jatos. Rafael regulou a temperatura da água, certificando-se de que estava morna, não quente demais. Pegou toalhas, macias de um armário, e deixou sobre a bancada. Tome o tempo que precisar, ele disse. Vou deixar roupas limpas na porta. São minhas, vão ficar grandes, mas pelo menos estão secas e quentes. Helena assentiu, ainda sem confiar totalmente na própria voz. Rafael saiu, fechando a porta com cuidado. Sozinha, Helena tirou o pijama encharcado e entrou debaixo da água morna. Sentiu o calor penetrar sua pele gelada, aquecer seus ossos. Ficou ali parada, deixando a água lavar não apenas a sujeira, mas também um pouco da humilhação que carregava. Chorou de novo, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Não era desespero puro. Era um misto de alívio, confusão, medo do desconhecido. Esse homem que a tinha resgatado era estranho, mas tinha sido mais gentil nos últimos 30 minutos do que Fernanda e Marcelo tinham sido nas últimas 3 semanas. Quando finalmente saiu do banheiro, vestida numa camiseta enorme que ia até seus joelhos e um roupão que arrastava no chão, encontrou Rafael na cozinha preparando algo. O cheiro de chocolate quente encheu o apartamento. Senta aqui. Rafael indicou um banquinho alto na bancada da cozinha. Preparei chocolate quente e torradas. Não é muito, mas vai aquecer por dentro. Helena se sentou.
observando como Rafael se movia pela cozinha com eficiência. Ele colocou uma caneca fumegante na frente dela e um prato com torradas passadas na manteiga. A menina pegou a caneca com as 2 mãos, sentindo o calor através da porcelana. O primeiro gole foi como uma explosão de conforto. Doce, quente, reconfortante. Helena não percebia há quanto tempo não sentia algo realmente bom. Rafael se sentou do outro lado da bancada, segurando sua própria caneca de café. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas bebendo suas bebidas quentes enquanto a cidade lá fora continuava seu ritmo frenético. "Você vai me deixar também?" Helena perguntou de repente, a voz pequena. Rafael levantou os olhos, surpreso com a pergunta direta. "O que te faz pensar isso?" "Todo mundo vai embora", Helena respondeu, olhando para o chocolate na caneca. "Meu pai foi embora. Fernanda não me quer. Ninguém fica." Rafael sentiu um aperto no peito. Conhecia aquele sentimento de abandono. Tinha crescido com ele, carregado por anos até finalmente conseguir construir algo sólido para si mesmo. "Eu não vou te deixar", ele disse, e havia uma firmeza na voz que fez Helena acreditar. "Pelo menos não hoje. Hoje você fica aqui em segurança onde está quente e seco." "E amanhã?" Helena perguntou. "Amanhã a gente descobre juntos", Rafael respondeu honestamente. "Mas primeiro precisamos conversar sobre algumas coisas. Você sabe onde seu pai guardava papéis importantes, documentos, contratos, coisas assim." Helena pensou por um momento. Tinha uma gaveta no escritório dele. Ele guardava tudo lá. "E Fernanda e Marcelo têm mexido nessas coisas?" Rafael perguntou cuidadosamente. Helena assentiu. "Eu ouço eles falando sobre ações, sobre transferir coisas. Não entendo direito, mas eles falam muito sobre dinheiro." Rafael anotou mentalmente essa informação. Estava cada vez mais claro que havia algo muito errado acontecendo. Um homem desaparecia misteriosamente, e as pessoas que ficavam para trás pareciam mais interessadas em sua herança do que em encontrá-lo. "Você tem alguma coisa do seu pai?" Rafael perguntou. "Algum objeto? Alguma lembrança?" Helena olhou para o urso de pelúcia que tinha deixado secando perto do aquecedor. "Só o ursinho. Foi presente dele. Ou talvez da minha mãe, não lembro direito. Eu era muito pequena." "Posso ver?" Rafael pediu. Helena foi buscar o urso, ainda úmido, mas não mais encharcado. Entregou a Rafael, que examinou o brinquedo com cuidado. Era velho, muito usado, com o pelo desbotado em alguns lugares. Mas havia algo mais. Uma das costuras estava ligeiramente solta, como se tivesse sido aberta e fechada recentemente. "Posso abrir isso aqui?" Rafael perguntou, indicando a costura. Helena deu de ombros. "Se quiser." Com cuidado, Rafael desfez alguns pontos da costura. Enfiou os dedos no enchimento do urso e sentiu algo sólido. Puxou devagar e retirou um pequeno pendrive, protegido por um saco plástico. Os dois olharam para o objeto com surpresa. "Você sabia que isso estava aí?" Rafael perguntou. Helena balançou a cabeça, os olhos arregalados. "Não. Nunca vi isso antes." Rafael girou o pendrive entre os dedos. "Isso muda tudo", ele murmurou. "Seu pai escondeu isso aqui por algum motivo. Deve ter algo importante. Podemos ver o que tem?" Helena perguntou, uma centelha de curiosidade rompendo a névoa de tristeza. Rafael olhou para o relógio. Já passava das 10 da noite. "Amanhã", ele decidiu. "Você precisa dormir. Foram dias muito difíceis." Preparou um dos quartos de hóspedes, colocando lençóis limpos na cama, deixando luzes noturnas acesas para que Helena não ficasse no escuro completo. A menina se deitou, abraçando o urso já costurado novamente, e Rafael puxou o cobertor até seu queixo. "Durma", ele disse suavemente. "Aqui você está segura." "E você vai estar aqui de manhã?" Helena perguntou, o medo do abandono ainda palpável em sua voz. "Vou", Rafael prometeu. "Estarei na sala. Se precisar de alguma coisa, é só chamar." Helena fechou os olhos, exausta física e emocionalmente. Rafael ficou ali por alguns minutos, observando a criança finalmente relaxar, a respiração se tornando mais lenta e profunda. Quando teve certeza de que ela havia dormido,
Saiu do quarto com cuidado. Na sala, sentou no sofá de couro e pegou o pendrive. Olhou para o pequeno objeto por um longo tempo, perguntando-se que segredos ele guardava. Que informações eram tão importantes que um pai as esconderia no brinquedo favorito da filha. Lá fora, São Paulo continuava pulsando. Milhões de vidas acontecendo simultaneamente, histórias se cruzando e se separando, tragédias e alegrias compartilhando o mesmo espaço urbano. E naquele apartamento na Paulista, duas vidas que haviam se cruzado por acaso estavam prestes a se entrelaçar de formas que nenhum dos dois ainda podia imaginar. Rafael guardou o pendrive no bolso e se levantou. Amanhã seria outro dia. Um dia de respostas. Ou pelo menos de novas perguntas. Mas primeiro, Helena precisava descansar. Precisava sentir que havia ainda bondade no mundo, que nem todos os adultos eram como Fernanda e Marcelo. E Rafael, olhando para o quarto onde a menina finalmente dormia em paz, fez uma promessa silenciosa. Ele descobriria o que tinha acontecido com o pai dela, protegeria essa criança e faria aqueles que tinham tentado machucá-la pagarem pelo que fizeram. Não com violência, mas com justiça, com verdade, com tudo o que ele tinha aprendido ao construir seu império do nada. Ele usaria cada recurso, cada conexão, cada centavo se fosse necessário, porque algumas dívidas precisam ser pagas. E Rafael, Almeida sempre pagava suas dívidas. A luz da manhã entrou pelas grandes janelas do apartamento, banhando tudo com tons dourados de um domingo paulistano. Rafael já estava acordado há horas, sentado à mesa da sala de jantar, com um laptop aberto e o pendrive conectado. Tinha passado a madrugada analisando os arquivos, e o que encontrou confirmava todas as suas suspeitas. O pendrive continha áudios, documentos digitalizados e anotações feitas pelo pai de Helena. Não eram evidências de crimes violentos, mas sim de algo igualmente devastador. Uma conspiração meticulosamente planejada para afastar um homem de sua própria vida e fortuna. Nos áudios, a voz cansada do pai de Helena narrava suas preocupações. Ele falava sobre como vinha se sentindo cada vez mais confuso, esquecido, desorientado. Mencionava medicamentos que Fernanda insistia que ele tomasse, prescritos por um médico que ele não conhecia. Documentos mostravam transferências de ações e propriedades assinadas digitalmente em datas que ele jurava não lembrar. E havia mensagens de texto entre Fernanda e Marcelo, capturadas em screenshots, onde discutiam abertamente sobre acelerar o processo. Rafael respirou fundo, sentindo a raiva crescer. Não havia violência física documentada, mas havia algo pior. A destruição sistemática da autonomia de um homem, o roubo de sua identidade e bens enquanto ainda estava vivo, vulnerável e confuso. Ouviu passos leves no corredor e rapidamente fechou o laptop. Helena apareceu na porta da sala, ainda vestindo a camiseta enorme que servia como camisola. Os cabelos bagunçados, os olhos ainda inchados, mas menos desesperados que na noite anterior. "Bom dia", Rafael disse, forçando um sorriso. "Dormiu bem?" Helena assentiu devagar, entrando na sala com passos hesitantes, como se ainda não tivesse certeza de que aquilo era real, de que não acordaria de volta na casa fria com Fernanda. Com fome, Rafael perguntou. Pouco. Rafael se levantou e foi até a cozinha. Preparou um café da manhã simples. Pão francês quentinho que tinha pedido para o porteiro buscar na padaria da esquina, manteiga, geleia de morango, suco de laranja e leite com achocolatado. Helena se sentou à mesa observando tudo com uma expressão que misturava gratidão e desconfiança. Enquanto comiam, Rafael decidiu ser honesto. Tinha aprendido que crianças, especialmente aquelas que já tinham passado por traumas, mereciam verdade, não mentiras disfarçadas de proteção. "Helena, preciso te contar o que descobri no pendrive", ele começou, escolhendo as palavras com cuidado. Seu pai estava preocupado. Ele gravou mensagens dizendo que não estava se sentindo bem, que pessoas estavam fazendo coisas sem ele saber direito. Helena parou de mastigar, os olhos fixos em Rafael. "O papai está doente?" "Eu acho que ele estava sendo medicado sem necessidade", Rafael explicou cuidadosamente.
Às vezes, adultos ruins fazem isso para deixar outras pessoas confusas, fracas, e quando a pessoa está confusa, eles conseguem fazer ela assinar papéis, transferir coisas, sem que ela entenda direito o que está fazendo. A menina processou a informação devagar. Fernanda e Marcelo fizeram isso com meu pai? As evidências apontam para isso, Rafael, confirmou. E por isso seu pai escondeu essas provas. Ele sabia que algo estava errado, mesmo estando confuso. Quis deixar um registro. E agora? Helena perguntou, a voz tremendo. Como a gente acha meu pai? Rafael respirou fundo. Essa era a parte difícil. Primeiro, precisamos mostrar essas provas para pessoas certas. Um advogado, talvez a polícia. Precisamos garantir que você fique segura e que Fernanda e Marcelo não continuem fazendo o que estão fazendo. Helena baixou os olhos para o prato. Eu só quero meu pai de volta. Eu sei, Rafael disse suavemente, estendendo a mão sobre a mesa. E vamos fazer tudo o que for possível para encontrá-lo. Mas primeiro, precisamos te proteger. Você confia em mim? Helena olhou para a mão estendida, depois para o rosto de Rafael. Havia sinceridade ali, algo que ela não via há tanto tempo. Devagar, colocou sua mãozinha sobre a dele. Confio. Rafael apertou gentilmente a mão pequena. Então, vamos fazer isso juntos. Naquela mesma manhã, Rafael fez algumas ligações. A primeira foi para a doutora Beatriz Fonseca, uma advogada especializada em direito de família que ele conhecia de reuniões empresariais. Explicou a situação de forma sucinta e ela concordou em recebê-los imediatamente, mesmo sendo domingo. A segunda ligação foi para seu assistente, pedindo que investigasse discretamente o paradeiro do pai de Helena. Precisava de informações antes de envolver a polícia oficialmente. Doutora Beatriz tinha um escritório elegante na região da Faria Lima. Era uma mulher de 52 anos, cabelos grisalhos presos num coque impecável, óculos de grau com armação vermelha e uma presença que inspirava confiança. Recebeu Rafael e Helena com gentileza, oferecendo água e biscoitos antes de sentar para conversar. Rafael apresentou toda a situação, o desaparecimento do pai, o tratamento que Helena vinha recebendo, a descoberta do pendrive. Doutora, Beatriz ouviu tudo atentamente, fazendo anotações num tablet, seu rosto se tornando cada vez mais sério. Isso é grave, ela disse finalmente, olhando para Rafael. Temos indícios claros de negligência emocional, possível manipulação financeira através de medicação não consentida e um desaparecimento suspeito. Você fez certo em tirar a menina daquela casa. Mas legalmente, qual é minha posição? Rafael perguntou. Tecnicamente, tirei Helena da casa da responsável legal. Doutora Beatriz balançou a cabeça. Em casos de risco iminente ao bem-estar da criança, qualquer cidadão pode intervir. O que você fez foi um resgate de emergência. Agora precisamos formalizar isso. Vou entrar com um pedido de tutela emergencial alegando negligência e risco. Com as evidências que você tem, especialmente os áudios e mensagens, temos um caso forte. E quanto à investigação sobre o desaparecimento do pai dela, Rafael perguntou. Isso precisa ser encaminhado formalmente. Com as evidências do pendrive, podemos apresentar uma denúncia formal sobre manipulação e possível ocultação de pessoa vulnerável. A polícia vai ter que reabrir a investigação com essas novas informações. Helena, que tinha ficado quieta até então, finalmente falou. Quanto tempo até eu poder ver meu pai de novo? Doutora Beatriz se abaixou para ficar na altura dos olhos da menina. Querida, não posso te prometer quando, mas posso prometer que vamos fazer tudo o que a lei permite para encontrá-lo e para garantir que você fique em segurança enquanto isso. Você é muito corajosa, sabia? Helena não respondeu, apenas abraçou o urso de pelúcia que tinha trazido consigo. A semana que se seguiu foi intensa. Doutora Beatriz moveu montanhas para agilizar os processos. Entrou com pedido de tutela emergencial na segunda-feira de manhã. Apresentou denúncia formal sobre o desaparecimento e as suspeitas de manipulação. Conseguiu ordem judicial para bloquear qualquer transferência adicional de bens até que a situação fosse esclarecida. Fernanda e Marcelo não ficaram parados.
Na terça-feira, apareceram na portaria do prédio de Rafael, exigindo ver Helena. O porteiro, instruído por Rafael, não os deixou subir. Fernanda gritou, fez escândalo, ameaçou chamar a polícia. Marcelo filmou tudo com o celular, claramente planejando usar as imagens de alguma forma. Na quarta-feira, começaram a circular nas redes sociais posts de Fernanda se apresentando como mãe desesperada, cujo enteada tinha sido sequestrada por um empresário rico. As fotos mostravam ela chorando, segurando fotos antigas de Helena bebê, falando sobre como estava sofrendo. Os comentários se dividiam. Alguns acreditavam. Na narrativa dela, outros questionavam onde estava essa preocupação toda antes. Rafael e doutora Beatriz responderam de forma diferente. Não com posts emocionais, mas com documentos. Solicitaram que as testemunhas do incidente no quintal prestassem depoimento. Uma vizinha, Dona Carmen, uma senhora de 70 anos que morava 3 casas adiante, decidiu falar. Tinha visto tudo pela janela e, embora tivesse fechado a cortina na hora por medo, agora sentia que precisava fazer a coisa certa. Via aquela pobre criança sendo molhada com água gelada. Dona Carmen disse no depoimento gravado. Estava tremendo, chorando, abraçada naquele ursinho. E aquela mulher, a Fernanda, ria. Ria como se estivesse se divertindo com o sofrimento de uma criança. Fechei a cortina porque tive medo, mas não durmo direito desde então. Tinha que falar a verdade. Outro vizinho, seu José, um homem em situação de rua que costumava passar pela rua catando recicláveis, também se apresentou como testemunha. Ele tinha visto não apenas o incidente da água, mas várias outras ocasiões em que Helena era tratada mal. Descreveu como a menina sempre andava cabisbaixa, como ninguém a buscava na escola. Como ela comia restos de comida sentada no degrau da casa, enquanto os adultos comiam, dentro. Com cada depoimento, com cada evidência apresentada, o caso de Rafael e doutora Beatriz ficava mais forte. Mas a batalha pública continuava. Fernanda contratou um advogado, um homem de meia idade chamado Dr. Augusto, que começou a dar entrevistas dizendo que tudo era um mal-entendido, que Fernanda amava Helena como filha, que Rafael tinha interesse nos bens da família. Durante tudo isso, Rafael tentava manter alguma normalidade para Helena. Matriculou ela numa escola particular perto do apartamento. Comprou uniformes novos, material escolar, livros. Contratou uma psicóloga infantil, doutora Mariana, especializada em trauma, para ajudar Helena a processar tudo o que tinha vivido. As sessões com doutora Mariana aconteciam 2 vezes por semana. No início, Helena mal falava. Ficava sentada no consultório colorido, abraçada ao urso, olhando para as paredes decoradas com desenhos de outras crianças. Mas, aos poucos, com a paciência infinita da psicóloga, começou a se abrir. Falou sobre como o pai era antes de começar a ficar confuso, como eles faziam panquecas juntos no domingo, como ele a ensinava matemática cantando músicas bobas, como tudo mudou quando Fernanda apareceu 2 anos atrás, logo depois que a mãe de Helena tinha falecido num acidente de carro. A mãe era legal, Helena disse numa das sessões, a voz pequena. Ela cheirava a flores e sempre me deixava ajudar a fazer bolo. Depois que ela se foi, o papai ficou muito triste. Aí a Fernanda apareceu e disse que ia cuidar da gente. Mas ela não cuidou. Ela só queria a casa grande e o dinheiro do papai. Doutora Mariana anotava tudo, construindo um quadro claro do que Helena tinha vivido. Negligência emocional severa, abuso psicológico, testemunhar manipulação de um dos pais, perda de segurança básica. Tudo isso precisaria de muito trabalho para ser processado e curado. Em casa, Rafael descobria, aos poucos, como era cuidar de uma criança. Ele, que sempre tinha vivido sozinho, focado em trabalho e em construir sua empresa, agora tinha que aprender sobre horários de lição de casa, preferências alimentares, pesadelos noturnos. Helena acordava gritando pelo menos 3 vezes por semana. Sempre o mesmo sonho. Ela estava procurando o pai numa casa enorme e vazia, correndo de quarto em quarto, mas nunca o encontrava. Rafael aprendeu a correr para o quarto dela nesses momentos, acender a luz, sentar na beirada da cama e esperar até que ela se acalmasse. Você está segura?
Ele repetia todas as vezes: eu estou aqui. Você não está sozinha. Uma noite, depois de um pesadelo particularmente ruim, Helena perguntou algo que pegou Rafael desprevenido. Você vai me devolver quando tudo isso acabar? Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Como devolver para a Fernanda? Ou para algum orfanato? Quando você não precisar mais cuidar de mim? Rafael se abaixou para ficar na altura dos olhos dela. Helena, eu não estou cuidando de você porque preciso. Estou cuidando porque quero. Porque você merece ser cuidada, porque nenhuma criança deveria passar pelo que você passou. Mas você não é meu pai de verdade, Helena disse, as lágrimas escorrendo. Todo mundo que deveria cuidar de mim vai embora ou me machuca. Por que você seria diferente? Rafael não tinha uma resposta pronta. Como explicar para uma criança de 6 anos que nem todo adulto era cruel? Que havia bondade no mundo, mesmo depois de ela ter visto tanta maldade? Eu não sou seu pai biológico, Rafael disse finalmente. Mas família não é só sobre sangue. É sobre escolha. Sobre quem fica quando as coisas ficam difíceis. Sobre quem te protege, te apoia, te ama. E eu escolho ficar, Helena. Escolho te proteger. Não porque devo algo ao seu pai, mas porque você importa. Porque toda criança merece ter alguém que escolhe ficar. Helena o olhou por um longo momento, processando as palavras. Então, devagar, se inclinou para a frente e abraçou Rafael. Foi a primeira vez que ela iniciou contato físico desde que ele a tinha resgatado. Rafael a abraçou de volta, sentindo o peso pequeno contra seu peito, e percebeu que algo dentro dele tinha mudado também. Ele tinha começado isso por dívida de gratidão, mas em algum momento nas últimas 2 semanas tinha parado de ser sobre o passado e começado a ser sobre o presente, sobre essa criança específica que tinha invadido sua vida organizada e o forçado a se importar de verdade com alguém além dele mesmo. Na quinta-feira, 3 semanas depois do resgate, houve a primeira audiência sobre a tutela emergencial. O tribunal era um prédio imponente no centro da cidade, cheio de corredores ecoantes e salas formais. Helena segurou a mão de Rafael com força enquanto caminhavam, claramente nervosa. A juíza responsável pelo caso era a doutora Sandra Oliveira, uma mulher de 48 anos conhecida por ser rigorosa, mas justa. Ela ouviu primeiro os argumentos, de doutora Beatriz, depois do doutor Augusto, advogado de Fernanda. Doutor Augusto pintou um quadro de Fernanda como viúva dedicada, tentando criar a enteada sozinha, enfrentando dificuldades financeiras e emocionais. Descreveu o incidente da água como um método educacional inadequado. Sim, mas não abusivo. Argumentou que Rafael tinha agido por interesse financeiro, já que Helena era herdeira de propriedades valiosas. Doutora Beatriz respondeu com fatos, apresentou os depoimentos das testemunhas, tocou trechos dos áudios onde o pai de Helena descrevia sua confusão e preocupação. Mostrou as mensagens entre Fernanda e Marcelo discutindo transferências de bens. Apresentou o laudo da psicóloga descrevendo o estado emocional de Helena e os indícios claros de negligência e trauma. A juíza ouviu tudo com expressão neutra, fazendo anotações. No final, pediu para falar com Helena em particular, em sua sala, sem a presença dos advogados ou outros adultos, além de uma assistente social. Helena entrou na sala assustada, mas a juíza foi gentil. Ofereceu água, mostrou alguns brinquedos que mantinha no escritório para crianças, conversou sobre coisas simples antes de fazer as perguntas importantes. Helena, você tem medo da Fernanda? A juíza perguntou diretamente. A menina assentiu. Por quê? Porque ela é má comigo. Ela joga água gelada, ri quando eu choro, me deixa com fome às vezes. E o Marcelo é pior. Ele fala que eu sou um estorvo, que meu pai me abandonou porque eu era chata demais. A juíza escreveu cada palavra. E o Rafael, como ele te trata? Helena pensou antes de responder. Ele é gentil. Me dá comida quente, me leva no médico, me ajuda com lição de casa. Ele não grita. Quando eu choro, ele fica comigo até eu parar. Ele disse que me escolheu. A juíza levantou os olhos das anotações. Me escolheu? Disse que família é sobre escolha. Que ele escolhe ficar comigo. Ninguém nunca me escolheu antes.
A assistente social que estava presente na sala limpou discretamente uma lágrima. A juíza manteve a compostura profissional, mas havia uma suavidade nova em seus olhos quando olhou para Helena. Você quer ficar com Rafael? Quero, Helena respondeu sem hesitar. Mas eu quero meu pai de verdade também. Quero que ele volte. Estamos trabalhando para encontrar seu pai, a juíza disse gentilmente. Mas até lá, preciso garantir que você está em segurança. E, pelo que você me contou, parece que com Rafael você está. A audiência terminou sem decisão imediata. A juíza disse que precisava de alguns dias para analisar todas as evidências e consultar especialistas. Mas seu tom ao se despedir de Helena foi caloroso, quase maternal, o que doutora Beatriz interpretou como um bom sinal. Enquanto isso, a investigação sobre o paradeiro do pai de Helena avançava lentamente. O assistente de Rafael tinha descoberto que 3 dias antes do desaparecimento, o homem tinha sido internado brevemente numa clínica particular em Santana. O motivo oficial era confusão mental e desorientação, mas não havia registro de alta médica, simplesmente não havia mais nada depois da internação. Rafael visitou a clínica pessoalmente. Era um lugar pequeno, discreto, que atendia pacientes particulares com problemas diversos. A recepcionista inicial não quis dar informações, citando privacidade do paciente. Mas quando Rafael mencionou que tinha evidências de que o paciente pode ter sido internado contra sua vontade ou sob influência de medicação não consentida, a mulher ficou pálida. Vou chamar a diretora, ela disse rapidamente. A diretora da clínica, doutora Patrícia Mendes, era uma médica de 60 anos, que levava a ética profissional muito a sério. Quando Rafael apresentou as evidências que tinha, mostrando as mensagens e os áudios, ela ficou visivelmente perturbada. Se o que você está dizendo é verdade, isso é gravíssimo, ela disse. Nenhum paciente pode ser medicado ou internado sem consentimento informado adequado. Vou revisar pessoalmente todo o prontuário e prestar todas as informações necessárias às autoridades. Você sabe onde ele está agora? Rafael perguntou. Doutora Patrícia hesitou. Formalmente não posso revelar, mas posso dizer que ele não está mais aqui. Foi transferido para outra instituição a pedido da esposa dele. Tenho o endereço nos registros. Rafael sentiu uma mistura de alívio e raiva. Transferido, ou seja, o pai de Helena estava vivo, mas estava sendo mantido em algum lugar por Fernanda. Provavelmente ainda medicado, ainda confuso, sem saber que a filha estava procurando por ele. Preciso desse endereço, Rafael disse firmemente. Essa criança precisa do pai dela. Doutora Patrícia olhou para ele por um longo momento, claramente pesando suas opções. Finalmente escreveu algo num papel e entregou a Rafael. Oficialmente não dei isso a você, ela disse. Mas se há mesmo algo errado acontecendo, essa criança merece ter o pai de volta. Faça a coisa certa. Rafael pegou o papel, leu o endereço. Era uma casa de repouso em Cotia, nos arredores de São Paulo. Um lugar caro, privado, discreto. O tipo de lugar onde pessoas podiam simplesmente desaparecer se ninguém estivesse procurando. Imediatamente, ligou para a doutora Beatriz. Explicou o que tinha descoberto. Ela ouviu tudo e depois disse algo que ele não esperava. Não vá até lá sozinho. Isso pode comprometer o caso legalmente. Vou pedir uma ordem judicial para a visita assistida. Com sorte conseguimos isso até amanhã. Aí você, eu e Helena vamos juntos com respaldo legal. Se ele realmente está sendo mantido contra a vontade, precisamos fazer tudo certinho para que isso seja revertido sem dar margem para Fernanda e Marcelo contestarem depois. Rafael queria ir imediatamente, queria pegar Helena e correr até Cotia, reunir a menina com o pai. Mas sabia que doutora Beatriz estava certa. Tinha que fazer isso do jeito certo. Pela Helena. Pelo pai dela. Para garantir que quando essa história terminasse, não houvesse brechas legais que permitissem que Fernanda voltasse a ter qualquer controle. Naquela noite, ao colocar Helena para dormir, Rafael decidiu contar a ela sobre a descoberta. Acho que sabemos onde seu pai está, ele disse gentilmente. Os olhos de Helena se arregalaram. Onde? Podemos ir ver ele. Amanhã.
Vamos conseguir uma permissão especial e então vamos visitá-lo. Mas, Helena, preciso te preparar. Ele pode não estar bem. Pode estar confuso, pode não te reconhecer de imediato. As medicações que deram para ele podem ter afetado a memória. Helena processou isso, o lábio inferior tremendo. Mas ele vai ficar bem? Vai voltar a ser meu pai de novo? Com tratamento adequado, com tempo, eu acredito que sim, Rafael disse honestamente. Mas vai ser um processo. Não vai ser instantâneo. Não importa, Helena disse, agarrando a mão de Rafael. Só quero que ele saiba que não desisti dele, que eu procurei, que eu não acreditei quando disseram que ele tinha me abandonado. Rafael apertou a mão pequena na sua. Ele vai saber, e vai se orgulhar muito de você por ser tão forte. Helena se deitou, abraçando o urso, mas pela primeira vez em semanas havia um brilho diferente em seus olhos. Não era mais desespero, era esperança. Frágil, cautelosa, mas real. E Rafael, observando-a adormecer, fez mais uma promessa silenciosa. Não importava quanto tempo levasse, quanto custasse, quanta burocracia tivesse que enfrentar. Ele ia reunir essa família. Ia garantir que Helena tivesse seu pai de volta. E ia se certificar de que Fernanda e Marcelo respondessem por tudo que tinham feito. A justiça podia ser lenta, mas ela chegaria. E quando chegasse, seria completa. A manhã de sexta-feira amanheceu com um céu limpo sobre São Paulo, raro para aquela época do ano. Helena acordou cedo, antes mesmo do despertador tocar, tomada por uma mistura de ansiedade e expectativa. Hoje era o dia. Hoje ela veria o pai pela primeira vez em quase 2 meses. Rafael já estava acordado, preparando café e separando roupas adequadas para a visita. Tinha dormido mal, preocupado com como seria o reencontro, com o estado em que encontrariam o pai de Helena, com as possíveis reações da menina. Doutora Beatriz tinha conseguido a ordem judicial na noite anterior e confirmado que os acompanharia até Cotia junto com uma assistente social. Helena tomou banho rapidamente e vestiu o vestido azul claro que Rafael tinha comprado para ela na semana anterior. Queria estar bonita para o pai, queria que ele se orgulhasse quando a visse. Penteou os cabelos com cuidado, prendendo-os com uma fivela em forma de borboleta que a mãe tinha dado anos atrás, uma das poucas coisas que Fernanda não tinha conseguido tirar dela. No carro, a caminho de Cotia, Helena ficou em silêncio, olhando pela janela, as paisagens urbanas gradualmente dando lugar a áreas mais verdes. Rafael dirigia com atenção, de vez em quando olhando pelo retrovisor para checar como ela estava. Doutora Beatriz ia no banco do passageiro, revisando documentos no tablet. "Você está pronta para isso, doutora Beatriz?" perguntou gentilmente, virando-se para olhar Helena. "Acho que sim", Helena respondeu com voz baixinha. "Tenho medo que ele não me reconheça, ou que esteja muito diferente." "Seu pai te ama, Helena", Rafael disse, tentando trazer conforto. "Mesmo que ele esteja confuso agora, esse amor não desaparece. Está lá dentro, esperando para se reconectar com você." A casa de repouso em Cotia era um prédio amplo pintado de branco, cercado por jardins bem cuidados e árvores altas. Parecia um lugar tranquilo, quase bonito demais para ser verdade. Rafael estacionou em frente à entrada principal e os 3 desceram, junto com a assistente social que tinha vindo num carro próprio. A recepcionista os recebeu com frieza inicial, mas quando doutora Beatriz apresentou a ordem judicial, seu comportamento mudou para a cooperação formal. Chamou a diretora da instituição, uma mulher de meia-idade chamada Senhora Luciana, que os conduziu por corredores silenciosos até uma sala administrativa. "Senhor Henrique está conosco há 3 semanas", a senhora Luciana explicou, consultando uma pasta. Foi internado pela esposa com diagnóstico de confusão mental e desorientação. Tem recebido medicação para estabilizar o quadro. "Medicação prescrita por qual médico?" Doutora Beatriz perguntou diretamente. A senhora Luciana consultou os papéis. "Doutor Fernando Castilho. É o médico particular da família, aparentemente." Doutora Beatriz anotou o nome. "Vamos precisar de cópia de todo o prontuário médico, incluindo prescrições e evolução do quadro. A ordem judicial cobre isso.
A diretora assentiu, claramente desconfortável. Claro, mas devo informar que o paciente está bastante sedado. Pode não estar em condições de interação significativa. Foi Rafael quem respondeu, com voz firme. Exatamente por isso estamos aqui. Para verificar se essa sedação é realmente necessária ou se está sendo usada para manter um homem lúcido artificialmente incapacitado. A senhora Luciana engoliu seco. Vou levá-los até o quarto dele, mas peço que mantenham a visita breve e calma. Não queremos agitar o paciente. Helena segurou a mão de Rafael com força enquanto caminhavam pelos corredores. O lugar cheirava a desinfetante e flores artificiais, um aroma que tentava mascarar a tristeza de pessoas que estavam ali, não por escolha, mas por circunstância. Passaram por quartos com portas abertas, onde pacientes idosos olhavam para televisões sem realmente assistir, perdidos em seus próprios mundos. Finalmente pararam diante de uma porta no fim do corredor. Quarto 23. A senhora Luciana bateu levemente antes de abrir. O quarto era simples, mas limpo. Uma cama hospitalar, uma poltrona, uma mesa pequena com flores murchas, uma janela com vista para o jardim. E na cama, semi-reclinado, estava um homem que Helena quase não reconheceu. Henrique Silva tinha 45 anos, mas parecia 10 anos mais velho. O cabelo castanho estava despenteado e mais grisalho do que Helena lembrava. O rosto tinha uma palidez doentia, olheiras profundas, barba por fazer. Estava vestindo um pijama hospitalar azul claro e olhava para o teto com expressão vazia, os olhos meio fechados. "Papai!" Helena sussurrou, soltando a mão de Rafael e se aproximando devagar. Henrique não reagiu imediatamente. Continuou olhando para o teto como se não tivesse ouvido. Helena chegou mais perto, tocando levemente a mão dele sobre a coberta. "Papai, sou eu." A Helena. Dessa vez, alguma coisa mudou no rosto de Henrique. Os olhos se moveram lentamente, tentando focar. A boca se abriu como se fosse falar, mas nenhum som saiu. Ele piscou várias vezes, tentando processar o que estava vendo. "Helena", ele finalmente murmurou, a voz arrastada, pastosa. "Minha Helena." As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto da menina. "Estou aqui, papai. Estou aqui." Henrique levantou a mão com esforço tremendo e tocou o rosto da filha como se precisasse confirmar que ela era real. Eu pensei que tinha sonhado com você. Tudo está tão confuso." Rafael observava a cena com o coração apertado. O homem claramente estava extremamente sedado, os movimentos lentos, a fala arrastada, a dificuldade de focar. Isso não era confusão mental natural. Era medicação pesada. "Senhor Henrique", Rafael se aproximou também. "Sou Rafael Almeida. Não sei se você lembra de mim. Trabalhei com o senhor há muitos anos." Henrique virou os olhos para Rafael, tentando processar. Demorou vários segundos, mas então algo pareceu clicar. "Rafael, o menino. Dei trabalho para você. Você construiu prédios." Rafael sentiu emoção subir pela garganta. "Exatamente. O senhor me deu minha primeira chance, e agora estou cuidando da sua filha, porque ela precisava de alguém." Henrique olhou de Rafael para Helena, tentando entender. "Fernanda. Onde está a Fernanda?" A sala ficou tensa. Doutora Beatriz se adiantou, decidindo ser direta. "Senhor Henrique, sou advogada. Estamos aqui porque há indícios de que o senhor foi internado sem real necessidade, que está sendo mantido sedado contra sua vontade. Precisa me dizer. O senhor pediu para vir para cá. O senhor concorda com a medicação que está recebendo." Henrique fechou os olhos, fazendo um esforço visível para pensar. "Eu não lembro de pedir. Só lembro de me sentir cansado. Muito cansado e confuso. Fernanda disse que era para o meu bem, que eu precisava descansar, mas eu não queria deixar a Helena." Sua voz quebrou na última frase. Helena segurou a mão do pai com mais força, as lágrimas caindo silenciosas. "O senhor assinou documentos recentemente." Doutora Beatriz continuou. "Transferências de ações, propriedades. Lembra disso?" Henrique balançou a cabeça devagar. "Papéis. Sempre trazendo papéis. Dizendo para assinar."
Eu assinava porque estava cansado demais para ler. Só queria que parassem de me incomodar. Rafael sentiu a raiva crescer, exatamente como suspeitavam. Um homem em estado vulnerável sendo manipulado para assinar sua própria fortuna para pessoas que deveriam estar cuidando dele. A assistente social, que tinha ficado silenciosa até então, começou a fazer anotações detalhadas. Tudo aquilo seria documentado, seria usado como evidência. A máscara de normalidade que Fernanda tinha tentado manter estava se desfazendo. Papai, Helena disse, a voz tremendo, mas determinada. Você não me abandonou, né? Você não quis ir embora. Henrique abriu os olhos de novo, olhando para a filha com uma clareza momentânea que cortou através da névoa da medicação. Nunca, minha menina, nunca te abandonaria. Você é tudo que tenho. Você e as lembranças da sua mãe. São tudo que importa. Então, por que não voltou? Helena perguntou, a dor clara na voz. Por que me deixou com a Fernanda? Henrique tentou se sentar mais reto, mas não tinha forças. Eu tentei. Tentei falar, tentei sair, mas estava sempre tão cansado. E eles diziam que você estava bem, que estava sendo cuidada. Eu gravei mensagens, escondi no ursinho. Você achou? Achei, Helena confirmou, tirando o urso de pelúcia da mochila que tinha trazido. Estava aqui o tempo todo, esperando. Henrique olhou para o urso, uma lágrima escorrendo pelo rosto. Sua mãe deu esse urso para você. No seu segundo aniversário, sabia que seria especial, que você guardaria. A conversa continuou por mais 20 minutos, com Henrique alternando entre momentos de clareza e períodos de confusão onde a medicação parecia puxá-lo de volta para a névoa. Mas cada momento de clareza revelava mais. Revelava um homem que tinha sido sistematicamente quebrado, medicado contra sua vontade, mantido longe da filha enquanto seu patrimônio era roubado. Doutora Beatriz saiu brevemente para fazer algumas ligações. Voltou com notícias. Consegui ordem para suspensão imediata da medicação não essencial e transferência do Sr. Henrique para um hospital adequado, onde ele possa ser avaliado por médicos independentes. Vamos tirar você daqui hoje mesmo, a Sra. Luciana protestou. Não podem simplesmente tirar um paciente. Posso e vou, doutora Beatriz respondeu, mostrando os documentos. Tenho ordem judicial. O Sr. Henrique está sendo mantido aqui sob medicação não consentida. Isso é ilegal. Preparem a papelada de alta ou vou incluir esta instituição na investigação. A diretora ficou pálida. Vou providenciar. 2 horas depois, Henrique estava sendo transferido para o Hospital Samaritano em São Paulo, uma instituição respeitada onde Rafael tinha contatos. Médicos especializados em intoxicação medicamentosa e recuperação neurológica já estavam esperando. Helena seguiu na ambulância com o pai segurando sua mão o tempo todo. Henrique dormia, exausto pela tentativa de ficar lúcido durante a visita, mas mesmo dormindo, segurava a mão da filha com força, como se tivesse medo de que ela desaparecesse e se soltasse. No hospital, os médicos começaram imediatamente o processo de redução gradual da medicação. Não podiam simplesmente parar tudo de uma vez sem risco de abstinência severa, mas podiam começar a desintoxicação controlada. Dr. Marcos Vieira, neurologista responsável pelo caso, foi honesto com Rafael e doutora Beatriz. Vai levar semanas, possivelmente meses, para reverter totalmente os efeitos, ele explicou. O cérebro foi exposto a altas doses de sedativos por tempo prolongado. Há boa chance de recuperação completa, considerando que ele é relativamente jovem e saudável, mas o processo será lento. Vamos ver melhor a gradual. Primeiro a coordenação motora, depois a clareza mental. Finalmente, a memória completa. Mas ele vai ficar bem, Helena perguntou, tendo ouvido a conversa. Dr. Marcos se abaixou para ficar na altura dela. Vou fazer tudo o que posso para garantir isso. Seu pai é forte, e agora tem você de volta. Isso faz toda a diferença na recuperação. Enquanto Henrique começava o processo de recuperação no hospital, Fernanda e Marcelo descobriram que tinham perdido o controle da situação. Quando souberam da transferência, tentaram ir ao hospital,
mas segurança já tinha ordens para não permitir a entrada deles. Fernanda gritou no lobby, fez escândalo, ameaçou processar todo mundo. Mas quando a polícia chegou com mandado de busca e apreensão para investigar possível apropriação indébita e manutenção de pessoa incapaz, ela empalideceu. A investigação policial avançou rapidamente, agora que tinham Henrique para testemunhar, mesmo que ainda confuso. Peritos analisaram os documentos de transferência e confirmaram que várias assinaturas tinham sido feitas digitalmente usando o certificado digital que Fernanda tinha acesso. Mais do que isso, descobriram que o médico que tinha prescrito as medicações pesadas, Dr. Fernando Castilho, tinha recebido pagamentos substanciais de Marcelo nos últimos meses. Dr. Castilho, confrontado com as evidências, desmoronou. Admitiu que tinha prescrito sedativos pesados sem real justificativa médica, apenas porque Marcelo tinha pagado bem. Disse que não sabia do plano completo, que achava que era apenas para manter um homem difícil mais calmo. Mas as evidências diziam diferente. Mostrava que ele sabia exatamente o que estava fazendo. A segunda audiência sobre a tutela de Helena aconteceu 2 semanas depois, num tribunal cheio de tensão. Dessa vez, Henrique estava presente, ainda fraco, mas consideravelmente mais lúcido. A medicação tinha sido reduzida significativamente e ele conseguia manter conversas coerentes, embora ainda tivesse lapsos ocasionais de memória. A juíza doutora Sandra ouviu o testemunho de Henrique pessoalmente. Ele descreveu com voz ainda fraca, mas firme, como tinha sido manipulado, como Fernanda e Marcelo tinham usado medicação para deixá-lo vulnerável, como tinha tentado proteger a filha, mas não conseguia porque mal conseguia se manter acordado a maior parte do tempo. Eu confiava nela, Henrique disse, a voz carregada de dor. Depois que minha esposa faleceu, eu estava perdido. Fernanda apareceu e parecia genuinamente querer ajudar. Casei com ela pensando que Helena teria uma figura materna. Foi o maior erro da minha vida. Ela nunca quis a Helena ou a mim. Só queria o dinheiro, as propriedades, tudo que eu tinha construído. Fernanda, sentada com seu advogado, tentou manter compostura, mas as rachaduras eram visíveis. Dr. Augusto tentou argumentar que tudo era mal entendido, que Fernanda tinha agido de boa fé. Mas cada argumento era derrubado pelas evidências. As testemunhas foram chamadas uma a uma. Dona Carmen descreveu a humilhação de Helena no quintal. Seu José falou sobre a negligência constante. Dr. Marcos Vieira apresentou laudos médicos mostrando o nível de sedação inapropriado que Henrique tinha sofrido. Doutora Mariana, a psicóloga, falou sobre o trauma que Helena tinha desenvolvido. E, então foi a vez de Helena. A juíza chamou a menina para depor, em ambiente reservado, mas Helena pediu para falar no tribunal mesmo. Queria que todos ouvissem. Com voz pequena, mas firme, Helena contou sua versão. Não chorou. Não se escondeu. Olhou diretamente para Fernanda e Marcelo e contou tudo. A água gelada, as palavras cruéis, a fome, o medo constante. E depois, olhou para Rafael e falou sobre como ele a tinha salvado. Ele não precisava fazer nada, Helena disse. Podia ter passado direto, mas ele parou. Me cobriu com o casaco, me levou para um lugar seguro. Me deu comida, escola, carinho. Me fez sentir que eu importava, que eu não era um peso. A sala ficou em silêncio. Até o advogado de Fernanda parecia emocionado. E seu pai? A juíza perguntou gentilmente. O que você sente sobre ele agora? Helena olhou para Henrique, que estava sentado nas cadeiras reservadas ao público, os olhos cheios de lágrimas. Eu amo meu pai. Ele não me abandonou. Ele estava doente, mas está ficando melhor, e eu quero ficar com ele, mas também quero que o Rafael fique. Porque ele também me salvou, porque família não é só sangue, é quem escolhe ficar. A frase ecoou no tribunal. Rafael sentiu as próprias lágrimas ameaçarem cair. Henrique limpou o rosto sem vergonha. A juíza olhou para Henrique. Senhor Henrique, o senhor está em condições de retomar a guarda da sua filha. Henrique se levantou com dificuldade, apoiando-se na cadeira. Eu quero minha filha comigo mais que tudo nesse mundo. Mas também sou realista. Ainda estou em recuperação.
Vou precisar de tempo para estar 100% novamente. E nesse meio tempo, confio em Rafael Almeida para continuar cuidando dela. Ele provou ser mais pai para Helena nessas últimas semanas do que eu consegui ser nos últimos meses. Rafael se levantou também. Com todo respeito, Vossa Excelência, não se trata de substituir ninguém. Helena precisa do pai dela. E Henrique precisa da filha. Meu papel é apenas garantir que eles tenham o tempo e espaço para se reconectarem, enquanto protejo Helena de quem tentou machucá-la. A juíza assentiu, claramente impressionada com a maturidade e generosidade dos dois homens. Vou decretar o seguinte: tutela compartilhada temporária. Helena fica sob responsabilidade legal de Rafael Almeida e Henrique Silva conjuntamente, com ambos tendo direitos e deveres iguais. À medida que o Sr. Henrique se recupera, essa situação será reavaliada. Fernanda Silva e Marcelo Santos estão proibidos de qualquer contato com a menor até segunda ordem. O processo criminal contra eles, por apropriação indébita e outros crimes, seguirá em vara competente. Bateu o martelo. A decisão estava tomada. Fernanda se levantou bruscamente tentando protestar, mas Dr. Augusto assegurou. Sabia que tinha perdido. Marcelo estava pálido, claramente entendendo as implicações criminais de tudo o que tinha feito. Do lado de fora do tribunal, sob um céu que começava a clarear depois de dias nublados, Rafael, Henrique e Helena se encontraram. Havia uma estranheza inicial entre os dois. Homens, uma dança delicada de descobrir como se relacionar, mas Helena serviu de ponte. A menina abraçou o pai primeiro, depois Rafael, depois conseguiu abraçar os dois ao mesmo tempo, seus bracinhos tentando envolver dois adultos grandes. E naquele momento, sob o sol morno da tarde paulistana, algo novo começou a se formar. Não era família tradicional, mas era família verdadeira. Henrique estendeu a mão para Rafael. Obrigado. Não tenho palavras para agradecer o que você fez pela minha filha. Rafael apertou a mão, depois puxou o homem para um abraço breve, mas sincero. Você teria feito o mesmo por mim. Já fez, aliás, há 20 anos. Me deu uma chance quando ninguém mais dava. Isso é apenas o ciclo se fechando. Os três foram jantar juntos numa pizzaria familiar perto do tribunal. Helena sentou entre os dois homens, radiante de uma felicidade que não sentia há tanto tempo. Não era perfeito. O pai ainda tremia às vezes, ainda perdia o fio da meada no meio de frases. Mas estava ali. Estava voltando. Estava lutando. E Rafael estava ali também. Não como substituto, mas como adição. Como mais um adulto que escolheu amar e proteger uma criança que merecia. Naquela noite de volta ao apartamento, Helena teve o melhor sono em meses. Não teve pesadelos. Não acordou gritando. Dormiu profundamente, abraçada ao urso de pelúcia que tinha guardado tantos segredos, e sonhou com um futuro que finalmente parecia possível. Na sala, Rafael e Henrique conversaram até tarde. Sobre o passado, sobre planos futuros, sobre como navegar aquela situação inédita que tinham criado. Decidiram que, quando Henrique estivesse totalmente recuperado, procurariam uma casa maior onde pudessem morar juntos, pelo menos por um tempo, para Helena ter estabilidade com ambos presentes. A vida estava longe de ser simples. Ainda havia investigações criminais, ainda havia recuperação médica, ainda havia trauma para processar, mas pela primeira vez em muito tempo havia esperança real. Helena tinha seu pai de volta, tinha Rafael como protetor e mentor, e tinha a certeza de que, não importava o que viesse pela frente, não estava mais sozinha. A escuridão que tinha dominado sua vida estava finalmente recuando, e no lugar, lentamente, mas firmemente, a luz começava a brilhar. 6 meses depois, São Paulo despertava para mais um dia de outono. As folhas amareladas caíam das árvores da Avenida Paulista, enquanto Helena, agora com 7 anos recém-completados, caminhava de mãos dadas com Rafael em direção à escola. Ela usava o uniforme impecável, a mochila rosa nas costas e um sorriso que finalmente parecia permanente no rosto. A vida tinha mudado drasticamente desde aquele dia chuvoso de maio. A menina que tremia de frio e medo no quintal de Fernanda parecia pertencer a outra vida, a outra pessoa.
Essa Helena ria alto, fazia perguntas sem parar. Tinha amigas na escola e sonhava em ser veterinária quando crescesse. Rafael tinha mudado também. O empresário solitário que vivia apenas para trabalho agora tinha reuniões escolares na agenda. Conhecia todas as professoras pelo nome, sabia fazer tranças no cabelo e tinha uma coleção de desenhos infantis colados na geladeira do apartamento. Sua secretária brincava que ele tinha virado outra pessoa, mais leve, mais humano. E Henrique estava quase completamente recuperado. Ainda tomava medicação leve para ajudar com alguns efeitos residuais da intoxicação que tinha sofrido, mas estava lúcido, forte, presente. Tinha voltado a trabalhar meio período numa consultoria de arquitetura e passava as tardes e noites com Helena, compensando todo o tempo perdido. Os três tinham se mudado para uma casa em Pinheiros, um sobrado espaçoso com quintal onde Helena podia brincar. Era uma situação incomum, dois homens adultos morando juntos para criar uma criança, mas funcionava. Rafael e Henrique tinham desenvolvido uma amizade genuína, baseada em respeito mútuo e amor compartilhado por Helena. Dividiam responsabilidades, decisões, alegrias e desafios. Hoje era um dia especial. Depois de meses de investigação e preparação, finalmente aconteceria a audiência final do processo criminal contra Fernanda e Marcelo. Helena não iria. Era pequena demais para presenciar aquilo, mas Rafael e Henrique estariam lá para representá-la. Depois de deixar Helena na escola, Rafael encontrou Henrique no estacionamento. Os dois seguiram juntos para o fórum criminal, onde doutora Beatriz já os esperava. A advogada estava confiante. As evidências eram sólidas, os testemunhos consistentes, e a defesa de Fernanda e Marcelo tinha se desmoronado ao longo dos meses. A sala do tribunal estava cheia. Jornalistas tinham se interessado pelo caso, que havia ganhado repercussão nas mídias como exemplo de manipulação financeira e negligência familiar. Fernanda entrou usando um terno sóbrio, tentando parecer respeitável, mas seu rosto estava marcado pelos meses de estresse. Marcelo parecia menor, encolhido, como se finalmente entendesse a gravidade do que tinha feito. O juiz criminal, Dr. Roberto Mendes, um homem de 60 anos conhecido por sentenças rigorosas em casos de crimes contra vulneráveis, presidia a sessão. Ele tinha estudado cada página do processo, cada evidência, cada depoimento. A promotoria apresentou o caso de forma metódica. Mostrou como Fernanda tinha se aproximado de Henrique logo após a perda da esposa, ganhando confiança enquanto já planejava se apropriar dos bens. Demonstrou como Marcelo, primo distante mas ganancioso, tinha entrado na conspiração. Apresentou as prescrições fraudulentas do Dr. Castilho, que já havia perdido o registro médico e aguardava processo próprio. As mensagens entre Fernanda e Marcelo foram lidas em voz alta no tribunal, revelando conversas chocantes onde discutiam abertamente sobre acelerar a sedação de Henrique, transferir bens rapidamente e se livrar de Helena assim que possível, enviando-a para internatos distantes. Henrique teve que testemunhar novamente, descrevendo os meses de confusão induzida, a sensação de estar preso no próprio corpo, incapaz de proteger a filha mesmo sabendo que algo estava errado. Sua voz quebrou várias vezes, mas ele manteve a compostura. Rafael testemunhou sobre o dia que encontrou Helena. Descreveu a cena em detalhes, a criança tremendo, molhada, humilhada, enquanto adultos riam. Olhou diretamente para Fernanda ao falar e ela desviou os olhos, incapaz de sustentar o contato. As testemunhas foram ouvidas novamente. Dona Carmen, agora mais corajosa, não apenas confirmou o que tinha visto, mas revelou outros incidentes que havia presenciado. Seu José falou sobre as vezes que tinha dado comida para Helena, porque a menina estava claramente faminta. Uma professora da escola antiga de Helena testemunhou sobre sinais de negligência que tinha notado, mas que, envergonhada, admitiu não ter reportado às autoridades. A defesa tentou argumentar que Fernanda tinha agido por amor, que as medicações eram necessárias, que tudo era mal entendido, mas cada argumento soava vazio diante das montanhas de evidências. Dr. Augusto, o advogado de Fernanda, fez um último apelo emocional,
dizendo que sua cliente era vítima de circunstâncias, que tinha cometido erros, mas não merecia punição severa. O advogado de Marcelo tentou pintá-lo como influenciado por Fernanda, como peça menor no esquema. A promotora respondeu com palavras que ecoaram pelo tribunal. Não há justificativa que amenize o que foi feito a uma criança indefesa e a um homem vulnerável. A confiança foi violada da forma mais cruel. Um pai foi afastado de sua filha através de substâncias químicas. Uma criança foi negligenciada, humilhada, tratada como obstáculo. E tudo isso por ganância pura. A sociedade precisa de mensagem clara. Crianças são sagradas, vulneráveis são protegidos e quem os prejudica responde. O juiz Dr. Roberto pediu um intervalo de 2 horas para deliberar. Rafael e Henrique foram tomar café numa padaria perto do fórum, ambos nervosos, esperando que a justiça fosse feita. Quando voltaram, a sala estava ainda mais cheia. A decisão seria dada publicamente. Dr. Roberto começou a ler a sentença com voz grave e firme. Revisou todos os crimes provados: apropriação indébita mediante fraude, manutenção de pessoa incapaz, negligência contra menor, falsificação de documentos, formação de quadrilha. Cada item lido parecia adicionar mais peso sobre os ombros de Fernanda e Marcelo. Então veio a sentença. Fernanda foi condenada a 8 anos de reclusão em regime fechado, além de devolução integral de todos os bens apropriados e indenização por danos morais. Marcelo recebeu 6 anos, também em regime fechado, com as mesmas obrigações financeiras. Dr. Castilho, julgado separadamente, já tinha sido condenado a 5 anos. Fernanda desmoronou ao ouvir a sentença. Chorou, tentou falar, mas foi silenciada pelo juiz, que deixou claro que ela teria direito a recursos, mas que a prisão seria imediata dada a gravidade e risco de fuga. Marcelo simplesmente baixou a cabeça, derrotado. Do lado de fora do tribunal, jornalistas cercaram Rafael e Henrique pedindo declarações. Rafael foi breve. Hoje a justiça foi feita. Uma criança pode finalmente dormir em paz, sabendo que quem tentou machucá-la respondeu por isso. Espero que esse caso sirva de alerta. Crianças precisam de proteção, e a sociedade não pode fechar os olhos. Henrique acrescentou com emoção visível. Perdi meses da vida da minha filha por causa dessas pessoas. Mas não vou desperdiçar mais tempo com raiva. Vou usar cada dia que me resta para ser o pai que Helena merece. A vida seguiu seu curso depois do veredito. Fernanda e Marcelo foram levados para cumprir suas sentenças. Os bens foram devolvidos a Henrique, que imediatamente criou um fundo fiduciário para Helena, garantindo seu futuro independente de qualquer coisa. Mas o mais importante não era o dinheiro recuperado ou a punição aplicada. Era a transformação que tinha acontecido em cada um deles. Helena estava florescendo. Além da escola regular, tinha começado aulas de balé, algo que sempre sonhara, mas nunca tinha tido oportunidade. Dançava pela casa, leve como uma borboleta, mostrando cada passo novo que aprendia. Tinha amigas que vinham brincar em casa, festas de aniversário com bolo e balões, noites de cinema com pipoca. Tinha terapia regular com doutora Mariana, que comemorava cada pequeno avanço no processo de cura. A menina ainda tinha momentos difíceis, pesadelos ocasionais, crises de ansiedade quando alguém levantava a voz, mesmo sem ser com ela. Medo de abandono que surgia inesperadamente. Mas agora tinha 2 homens devotados ajudando-a através de cada dificuldade, lembrando-a de que era amada, que estava segura, que nunca mais estaria sozinha. Henrique tinha se reconciliado com seu passado. Fez as pazes com sua própria culpa por não ter percebido antes o que Fernanda estava fazendo, por não ter protegido Helena quando ela mais precisava. Entendeu que ele também era vítima, mas que agora era sobrevivente. E sobreviventes seguem em frente. Começou um projeto que deu novo significado à sua vida. Com parte do dinheiro recuperado, criou uma fundação dedicada a ajudar famílias em situações de vulnerabilidade, oferecendo assessoria jurídica gratuita, apoio psicológico e abrigo temporário para crianças em risco.
Chamou de Fundação Recomeço, porque acreditava que sempre havia possibilidade de recomeçar. Rafael se transformou mais do que qualquer um. O homem que vivia apenas para trabalho descobriu que tinha capacidade enorme de amar, de cuidar, de ser presença constante na vida de alguém. Helena o chamava de tio Rafa, um título que ele carregava com orgulho imenso. Quando ela o chamava assim, algo dentro dele se aquecia. Ele reduziu suas horas de trabalho, delegou mais responsabilidades, aprendeu que sucesso profissional sem conexões humanas era vazio. Começou a namorar pela primeira vez em anos, uma professora universitária chamada Camila que adorava Helena e se encaixava perfeitamente naquela família não convencional que tinham construído. Os três criaram tradições. Domingo era dia de panquecas, uma receita que Helena e o pai faziam juntos antes de tudo desmoronar, agora com Rafael participando também. Sexta à noite era pizza e filme. Sábado de manhã era parque ou museu. Pequenos rituais que teciam a tapeçaria de uma vida familiar verdadeira. Um dia, 4 meses após a sentença, Helena perguntou algo que estava guardando há tempos. Estavam os três no sofá, assistindo um filme da Disney, quando ela pausou e olhou para os dois homens. "Posso perguntar uma coisa?" "Claro, querida", Henrique respondeu, baixando o volume. "Vocês dois são meus pais?" A pergunta pegou ambos de surpresa. Trocaram olhares, não sabendo exatamente como responder. "Biologicamente, seu pai é o Henrique", Rafael começou cuidadosamente. Mas família. É mais que biologia", Henrique completou, pegando a deixa. "É quem está presente, quem ama, quem cuida." Helena pensou por um momento. "Então posso ter 2 pais? Um que me fez e outro que me salvou?" Rafael sentiu emoção apertar sua garganta. "Se você quiser, pode." "Eu quero", Helena disse simplesmente, "porque ambos são importantes. Ambos me amam. Ambos ficaram." Naquele momento, os três se abraçaram no sofá, uma pilha de afeto e aceitação. Não era família tradicional. Não seguia nenhum manual. Mas era real, era forte, era escolhida. Meses se passaram e a casa em Pinheiros se encheu de vida. Camila se tornou presença constante, trazendo energia feminina que Helena adorava. Henrique começou a namorar também, uma terapeuta gentil chamada Lia, que trabalhava na fundação. A casa, que tinha sido criada para abrigar uma criança traumatizada, se transformou em lar vibrante, cheio de risadas e amor. A Fundação Recomeço cresceu. Atendeu dezenas de famílias no primeiro ano. Dona Carmen se tornou voluntária, costurando roupas para crianças abrigadas. Seu José, que tinha saído das ruas com a ajuda de Henrique, trabalhava na manutenção do espaço. A bibliotecária, que tinha ajudado nas investigações iniciais, doava livros. Era uma comunidade construída sobre o princípio de que todos merecem segunda chance. Em uma cerimônia especial, 1 ano após o resgate, a Fundação inaugurou um centro ampliado. Helena cortou a fita, pequena mas orgulhosa, ao lado dos 2 pais. Fotógrafos capturaram o momento. Uma menina radiante entre 2 homens que a amavam. Símbolos de que família pode ser construída, não apenas herdada. Naquela noite, depois que Helena dormiu, Rafael e Henrique conversaram no quintal sob as estrelas. "Você salvou minha filha", Henrique disse, a voz cheia de gratidão. "Salvou a mim também." "Você me deu chance quando eu era apenas um garoto perdido", Rafael respondeu. "Isso voltou para você da forma que precisava voltar. É assim que o mundo deveria funcionar. Bondade gerando mais bondade." Henrique sorriu. "Você vai adotar oficialmente a Helena? Tornar legal o que já é real?" Rafael tinha pensado nisso muitas vezes. "Eu gostaria, mas só se você concordar. Não quero substituir você. Nunca quis." "Não é substituição", Henrique disse. "É adição." Helena ganhou mais amor. Não perdeu nada. "Vamos fazer isso. Adoção conjunta. 2 pais oficiais." "Por que não? Porque é incomum", Rafael disse com um sorriso. "E desde quando nossa família é comum?" Henrique riu. Iniciaram o processo de adoção no mês seguinte. Doutora Beatriz, que tinha se tornado amiga além de advogada, conduziu tudo com eficiência. Não havia oposição, não havia complicações. Era apenas formalizar o que já existia. Rafael, como pai legal de Helena,
ao lado de Henrique. No dia da audiência de adoção, a juíza doutora Sandra, a mesma que tinha decidido a tutela inicial, presidiu. Olhou para aqueles três com carinho evidente. Em todos meus anos de judicatura, nunca vi família assim, ela disse. 2 homens não relacionados por sangue, escolhendo criar juntos uma criança, escolhendo colocar o bem-estar dela acima de egos, de convenções, de qualquer outra coisa. Vocês são exemplo de que família é sobre amor, não sobre estrutura tradicional. Bateu o martelo. Rafael Almeida agora era pai legal de Helena Silva Almeida. A menina, presente na audiência, pulou da cadeira e abraçou Rafael com força. Agora é oficial, ela disse rindo. Agora você não pode se livrar de mim. Rafael a abraçou de volta, lágrimas escorrendo sem vergonha. Nunca quis me livrar. Nunca vou querer. A vida seguiu com sua beleza imperfeita. Helena cresceu, passou para a 2ª série, 3ª série. Perdeu dentes de leite, aprendeu a andar de bicicleta. Teve seu primeiro amor platônico na escola. Henrique continuou trabalhando na fundação, expandindo o alcance, ajudando mais famílias. Rafael equilibrou carreira e paternidade, descobrindo que podia ter ambos sem sacrificar nenhum. Houve desafios. Helena teve recaídas emocionais ocasionais, especialmente perto de datas significativas. Henrique teve episódios breves onde a memória falhou, lembretes dos danos que a intoxicação tinha causado. Rafael lidou com críticas de pessoas que não entendiam o arranjo familiar deles, mas enfrentaram tudo juntos. Camila e Lia se tornaram partes integrantes da família também. Casaram-se em cerimônias pequenas, onde Helena foi dama de honra em ambas, radiante em vestidos cor-de-rosa. A casa em Pinheiros ficou pequena e se mudaram para um lugar maior, onde todos podiam viver confortavelmente. Em uma noite especial, 3 anos após o resgate, fizeram um jantar de celebração. Não era aniversário de ninguém, não era feriado. Era apenas celebração de existirem, de terem sobrevivido, de terem construído algo bonito a partir de algo terrível. Helena, agora com 9 anos, fez um brinde com suco de uva, enquanto os adultos erguiam taças de vinho. Quero agradecer, ela disse com seriedade além de seus anos, por vocês não terem desistido de mim quando eu era difícil, por terem escolhido ficar quando podiam ter ido embora, por me mostrarem que família é sobre amor, não sobre regras. Todos brindaram, emocionados. Depois do jantar, Helena foi para o quarto e voltou segurando o velho urso de pelúcia, agora bastante desgastado pelos anos de amor. Acho que é hora, ela disse. Hora de quê? Henrique perguntou. De deixar ele descansar. Ele guardou os segredos, me protegeu, me trouxe até vocês. Fez o trabalho dele. Agora posso guardá-lo com carinho, mas não preciso mais dormir abraçada nele toda a noite. Não tenho mais tanto medo. Foi um marco significativo, símbolo de cura, de crescimento, de seguir em frente sem esquecer o passado. Helena guardou o urso numa caixa especial na estante, junto com fotos da mãe e outras memórias preciosas. Coisas que eram parte dela, mas que não a definiam mais. Os anos continuaram passando. Helena se tornou adolescente com todos os desafios que isso traz. Teve discussões com os pais, testou limites, questionou regras, mas sempre voltava para casa, sempre sabia que era amada incondicionalmente. Quando tinha 15 anos, escreveu uma redação para a escola sobre família. A professora ficou tão impressionada que pediu permissão para compartilhá-la. Família não é o que nasce. Com você, Helena escreveu, é o que se constrói. Eu tive 2 famílias na vida. A primeira me ensinou que adultos podem ser cruéis. A segunda me ensinou que adultos podem ser heróis. Tenho 2 pais que não compartilham sangue, mas compartilham amor por mim. Tenho 2 mães de coração que escolheram me aceitar. Tenho uma comunidade inteira construída sobre a ideia de que todos merecem recomeço. Se eu puder dar um conselho para alguém que está sofrendo é: aguentem. A luz vem, às vezes de lugares que você nunca esperou, mas ela vem. A redação ganhou o prêmio estadual. Helena foi convidada para ler num evento público. Leu com voz firme, sem tremer,
olhando para a plateia que a ouvia em silêncio respeitoso. Quando terminou, recebeu ovação de pé. Rafael e Henrique estavam na primeira fila, chorando de orgulho. Aquela menina que tinha sido humilhada, negligenciada, quebrada, agora estava no palco inspirando outros, provando que trauma não precisa definir você, que escuridão não é destino final. A Fundação Recomeço continuou crescendo. Atendeu centenas de famílias, mudou incontáveis vidas. Dona Carmen trabalhou lá até seus 80 anos, costurando com amor. Seu José se tornou coordenador de manutenção, orgulhoso do caminho que tinha percorrido. Novos voluntários chegavam constantemente, inspirados pela história que tinha dado origem a tudo. E Helena decidiu que, quando crescesse, trabalharia na fundação também. Queria retribuir o que tinha recebido. Queria ser para outras crianças o que Rafael tinha sido para ela. A pessoa que aparece quando tudo parece perdido. Em um domingo tranquilo, 20 anos após aquele dia chuvoso de maio, a família estava reunida no quintal da casa. Helena agora tinha 26 anos, formada em psicologia, trabalhando na fundação. Henrique tinha 65, aposentado mas ativo. Rafael tinha 58, também aposentado, dedicando-se a viajar e aproveitar a vida que quase deixou passar. Estavam celebrando o aniversário de Helena quando ela fez um anúncio. Vocês vão ser avós. O silêncio foi seguido por explosão de alegria. Helena estava grávida, esperando o primeiro filho com o marido, um médico gentil que tinha conhecido na fundação. Rafael e Henrique se abraçaram, rindo e chorando ao mesmo tempo. A menina que tinham salvado agora traria nova vida ao mundo. O ciclo continuava, mas desta vez com amor, com escolha, com consciência. Naquela noite, quando todos tinham ido embora, e só restavam Rafael e Henrique no quintal sob as estrelas, os dois refletiram sobre a jornada. Você se arrepende, Henrique perguntou, de ter embarcado nessa loucura toda? Rafael olhou para a casa onde Helena dormia, a mão sobre a barriga ainda pequena. Não me arrependo de um único segundo. Aquele dia mudou minha vida completamente. Me deu propósito, família, amor. Me deu tudo. Obrigado, Henrique disse simplesmente, por ter parado o carro, por ter se importado, por ter ficado. Obrigado por ter me dado chance 20 anos antes disso, Rafael respondeu. Por ter visto potencial onde outros viam apenas mais um garoto. Tudo voltou, amigo. Tudo volta. Ficaram ali, em silêncio confortável, dois homens que a vida tinha unido de forma improvável, mas perfeita. Dois homens que provaram que masculinidade pode ser gentil, que paternidade pode ser compartilhada, que amor não tem apenas uma forma. E dentro da casa, Helena dormia em paz, sonhando com o futuro onde seria mãe, onde passaria adiante tudo o que tinha aprendido sobre amor, resiliência e escolha. A história que tinha começado com água fria e humilhação terminava com calor, com acolhimento, com esperança multiplicada através das gerações. Porque no final isso é o que importa. Não onde começamos, mas onde escolhemos chegar. Não quem nos fere, mas quem nos cura. Não a família que nos é dada, mas a família que construímos. E Helena, Rafael e Henrique tinham construído algo extraordinário. Uma família tecida não de sangue, mas de escolha. De amor que decide ficar quando tudo diz para ir embora. De coragem que protege mesmo quando é difícil. De esperança que insiste em brilhar mesmo depois da escuridão mais profunda. Essa era a história deles. E provava, todos os dias, que recomeços são possíveis. Que a bondade vence. Que o amor verdadeiro e escolhido sempre encontra um caminho. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Helena, Rafael e Henrique tenha tocado o seu coração profundamente. Se você se emocionou com essa jornada de dor, resgate e recomeço, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais te marcou. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que nos lembram que, mesmo nas situações mais difíceis, sempre existe esperança. Que família não é apenas sangue, mas escolha.
que bondade pode transformar vidas. Te esperamos no próximo episódio com mais uma história que vai mexer com suas emoções e renovar sua fé na humanidade.